como eu gostava muito de sair jogar com meus amigos, o pai sempre dizia, olha, então tu vai trabalhar de tal horário até tal horário, depois eu te libero para você jogar, senão você não podia. Então a gente já começou, desde aquela época, já um revezamento, né? Quando eu entrei na faculdade, a minha expectativa são 5 anos de faculdade, né? Minha expectativa já entrar sabendo como é que sentava o tijolo, como é que fazia o concreto e tal. E em vez, no início da universidade, você aprende muito embasamento. A gente tem anos de cálculo, né, e outras matérias ali que eles embasam bem para você depois fazer engenharia, porque existe muito cálculo e tal. E eu, no começo, fiquei meio indignado. Eu disse, poxa, não, quando é que eu vou aprender realmente a construir, né? O que seria, com certeza vocês têm várias histórias, né? Mas o que seria uma obra padrão? O que seria, tipo assim, o cliente chega para ti, eu chego para vocês hoje, ó, quero fazer a casa dos meus sonhos. O que eu teria que chegar para vocês e dizer assim, ó, eu tenho isso, aquilo. Quais seriam os primeiros passos? Boa. Dinheiro. Eu tô brincando. Isso é necessário. Isso não tem como fazer sem dinheiro. Olá pessoal, tudo bom? Empreendedores que assistem e que seguem o Bodega de Negócios. Sejam bem-vindos a mais um episódio e dessa vez com 2 amigos, atletas, empresários, empreendedores e uma história que vocês tenho certeza, vão se identificar com essa história. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos nossos patrocinadores Gedon Malhas, a malha que veste o Bodega de Negócios. Sud, o nosso chopp, melhor chopp do Brasil. Tem que tomar um gole, né? É bom demais esse chopp, né? Esse é. Opa! Karine já é apaixonada pelo Mouse Beer. Mouse Beer, né? Também gosta. Hotel da Londres, rede de hotéis da Londres, então. Referência aqui na Serra Gaúcha, em atendimento e o espaço acolhedor. Inclusive tem muitos eventos lá. Eu sei que vem para visitar a Serra Gaúcha, tem eventos, tem festivais. Acompanhe as redes sociais lá e sigam o Hotel da Londres, nosso grande patrocinador. Casa de Carne dos Amigos. Eita, Tiziano, o que achou, Tiziano? Bom demais, como sempre. Tudo maravilhoso. Muito bom. Esse Joel aí é muito fera. Joel é muito bom. E aí depois nós vamos falar do negócio do Joel ali. Hoje ele está fazendo eventos, está fazendo churrascos aí. Você tem evento, festas, aniversário, casamento, chama o Joel lá, só tem carne selecionada. É igual aqui pro Bodega, só carne selecionada. Eita, nós, Mercado Niquete, nosso amigo Niquete, Beto, grande abraço aí. As manas do Niquete, grande abraço, sempre bem atendido. E a gente nunca troca, né? São Francisco, Santa Helena, Botafogo, tá pra tudo que é lado esse Niquete. Ousa, boa. Cave do Sol, nosso vinho aí, como é que tá o vinho, Marcelo? Sensacional. Especial, muito né? bom. Bah, vinhos especiais, então, do Teruir da Terra Gaúcha. Eita, da Serra Gaúcha. Grande Cave do Sol. E logo, logo, Família Passarim vai estar aqui com a gente. Não perca. É 90 anos de história. Eita, nossa. Auto Tradição Concessionária Volkswagen. Aí também, né, Júlio. Inclusive, sempre ficam ligados que sempre tem feirão lá. Agora tá tendo feirão Volkswagen mais. Isso tem que comprar. Eu adoro a Volkswagen, sou suspeito em falar, né? De Paulo Galeto, nosso amigo Emiliano, Paulo Jeremias aqui estiveram também. Histórias fantásticas, então tem que acompanhar esses episódios e compartilhe inclusive os conteúdos lá. Grandes lições e 2 grandes empresários, né? Elevatos, segurança eletrônica, nosso amigo Guilherme, grande Guilherme, também esteve aqui, nosso último episódio que a gente postou lá. Bora lá, volte e assista esse episódio também, que apesar de jovem, é um cara centrado, um cara tranquilo, assim, um cara fantástico, né?
Pode pisar no dedo dele e levanta. Eita, nós. Impulso Bento, Impulso Bento. Nós vamos ter o próximo episódio, nós vamos gravar com a Jucimar. E nós gravamos com a CEO, né? Com a CEO, que foi a Maristela. Grande abraço, Maristela. Também foi um episódio maravilhoso. Grandes lições, grandes histórias, entendeu? O Bodega de Negócio proporciona para você, nosso seguidor e empreendedor. Então, bora lá, vamos começar o episódio de hoje com Fábio e Marcelo. Marcelo, que é atleta, Fábio, empreendedor, dois profissionais assim que a gente tá ansioso para saber a história deles. E antes estava no banco, agora já voltou para ser titular. Era só para sentir a minha falta. Ei, Karine, seja bem-vinda. Obrigada. Não podemos esquecer, né, cara? Hoje vem um pãozinho especial. Só para mim. Karine, E eu não levantei a taça antes, porque não é vinho. Bom, É suco. é isso aí. Então, Marcelo, Fábio, sejam bem-vindos. E nós queremos saber, o Bodega de Negócios quer saber, de onde que veio a família Ticiani, o que vocês faziam quando eram jovens, o que o pai e a mãe faziam quando era jovem, lá em Ciríaco. Ciríaco. Eita, já estamos sabendo umas histórias aí, depois vocês vão contar com detalhe. Beleza. Fala para nós como que era a família Ticiani, lá de Ciríaco. Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Bagatini aí, meu amigo de longa data, aí a gente até brincou que nos conhecemos no futebol, né? Os dois apreciadores aqui, além de correr, também eu jogo aí, fiz grandes amigos aí. Muito obrigado pela oportunidade, né? E também conheci hoje uma nova amiga aí, então a gente já está muito feliz em poder participar aqui. Eu vou começar a contar um pouquinho, a gente vai interagindo aí para poder explicar um pouquinho, depois o Fábio também conta um pouco, mas, mediante a tua pergunta, da onde que a gente veio? Nós somos naturais de Ciríaco, né? É perto, uma cidade perto de Passo Fundo, é uma cidade pequena, né, mas muito acolhedora. Tenho meus amigos de infância lá, meus pais, né, ainda moram lá, e sempre que a gente pode, a gente visita eles lá, né. E como tu me perguntou, como éramos quando criança, né, cara, cidade pequena, a gente foi criado daquela maneira livre, né, solto, muitos amigos, como eu disse, sempre fui jogador de futebol ali com a minha galera e tal. E o meu pai e a minha mãe sempre foram do comércio, né? Desde pequeno, e aí começa a nossa história, depois a gente vai conversando. A família Ticiani sempre teve loja, né? O nosso pai com material de construção, né? E a mãe, que era do lado da loja, no mesmo prédio, tinha tecidos e confecções, né? Então trabalhavam nesse setor aí. E nós, desde pequeno, meu pai já nos levava, né, na loja para a gente começar a trabalhar. Nos criamos dentro do comércio. Exato, então fomos criados ali, né? E aí, com o tempo, até eu lembro, vou contar um pouquinho da minha, depois o Fábio conta um pouquinho da dele. E como eu gostava muito de sair jogar com meus amigos, o pai sempre dizia, olha, então tu vai trabalhar de tal horário até tal horário, depois eu te libero para você jogar, senão você não podia. Então a gente já começou... Desde aquela época já... Revezamento, né? Entender o compromisso e entender a importância da igreja. Exatamente. Vocês, Fábio, quer contar um pouquinho? Como o Marcelo falou, né? Desde que a gente era muito pequeno, a família toda já tinha comércio, não só o nosso pai, nossos tios também, né? Ele tinha outros comércios, tinha supermercado, tinha outros empreendimentos na cidade. E a gente aprendeu regras, desde o início. Isso, regras, comprometimento, atendimento ao cliente, toda essa parte que o comércio exige, a gente, desde que a gente foi aprendendo com nossos pais. Qual a diferença de idade dos dois? Praticamente 3 anos, eu acho que é. Por 3 anos, eu sou 3 anos mais velho que o Marcelo. Vocês brigavam muito? Isso aí é pra Karine, depois vai fazer uma pergunta, certo? Nós brigávamos bastante. Nem sentia isso aí. Senhora, agora é mesmo, né? Brigamos. Não sei quantos anos atrás, mas assim, meus filhos têm 3 anos de diferença e brigam 24 horas. Olha só, né? Como é engraçado. A gente brigava muito quando era pequeno e agora a gente tá junto há 26 anos. Não, isso me alegra. Me alegra. É isso mesmo. É isso aí. E a gente se dá super bem, sempre tudo muito tranquilo. Existia bullying? Vocês faziam bullying um com o outro, não?
Olha, um com o outro até não, né? Mas eu tinha, na minha época era muito bullying, né? Até eu brinco hoje, nossa, eu tinha muitos apelidos, né? Mas sempre levei de boa, sempre brinquei com todo mundo, e cara, você levava até isso como onde assim, uma facilidade para amizades, né? Não tinha muito problema. E a gente vai adquirindo resiliência com isso. Hoje em dia eles estão com uma dificuldade grande também de lidar com algumas questões. Qualquer briga, depois dava um jeito. Dava um jeito. Daí depois os melhores amigos e assim vai. Sim, exato. Mas é isso aí. Então já vinha do berço lá com os pais lá e vocês já vinham analisando como é que era atendimento, como é que era cliente, como é que era o comércio. Então aí que tá, olha só, então até já puxando um gancho, né? A gente praticamente então desde o começo a gente já trabalhou dentro desse setor, né? Que hoje a gente somos engenheiros civis, né? Os dois aqui. E então desde o começo a gente trabalhou ali com o pai na material de construção, a mãe sempre junto também, né? Do lado, como eu falei. Então a gente sempre vivenciou ali, trabalhamos com, imagina, a gente atendia era eletricista, era encanador, era o pedreiro, né? Então, nessa convivência aí, além de, eu diria assim, a gente acabou aprendendo muito sobre vendas, né? E também trabalhando no setor, praticamente meio que destinou, né? Para onde que iríamos quando fôssemos trabalhar em profissional, né? Para escolher nossa profissão, né? Eu tinha umas outras ideias, né? Quando eu era menor, né? Eu tinha lá no começo, porque o pai também, além da atividade ali do comércio, ele tinha também a parte da fazenda, né? Então ele tinha lá, né, o gado, tinha toda essa parte, então ele nos levava também para essas atividades, era bem legal e tal. Hoje eu dou mais valor, na época eu queria ficar mais na cidade e tal, mas hoje eu dou mais valor, acho legal. Então eu tinha uma época que eu queria muito ser criador de cavalo, né? Eu adorava e tal. E depois, outras coisas que eu queria muito era jogador de futebol, né? Por terceiro, era ser um cantor, mas também não ia dar, né? Jogador de futebol talvez tivesse chance, mas cantor não. Mas assim, profissionalmente mesmo, estava destinado ali praticamente como engenharia, porque a gente vivenciou isso desde o começo, né? Então, desde o início. Vivenciou, e aí veio a minha pergunta, então. Vocês vivenciaram isso, vocês foram criados dentro desse ambiente. Né? Exatamente. E eu não tenho como não fazer essa pergunta, meio que psicológica, né? Que está por detrás. Mas e a paixão, ela surgiu ou vocês aprenderam a gostar dessa área? Porque vocês escolheram engenharia porque vocês estavam acostumados aí, né, a trabalhar, e aí vocês seguiram nesse, não é mais no ramo, mas vem desse ramo, sim, né? Sim. Mas e a paixão? Como é que vocês descobriram essa paixão? Assim? Olha, eu entrei na faculdade antes, né? Sou um pouco mais velho e, na verdade, como é uma cidade pequena, e a gente trabalhava nesse ramo de materiais, conhecia materiais e tal. E aí foi uma época que estavam surgindo bastante construções de cidade. E aí, tipo, a gente começou a ver qual era a função do engenheiro. Tinha um engenheiro na cidade lá, que é meu amigo até hoje. E tipo assim, eu acho que influenciou bastante em escolher a profissão. E você sentiu esse gosto pela... Lá atrás, hoje, né? Mas lá atrás, assim, ó, entender qual era a função, né, da criação de vocês, daquilo que vocês vivenciaram para a escolha que vocês tiveram hoje. Acredito que sim, acho que foi crucial o ambiente que a gente estava e a inspiração e a coisa que estava acontecendo naquele momento. Né? O que estava acontecendo na cidade e pessoas que a gente conheceu. E também, no meu caso, também a matemática sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E está muito relacionado. Então, é uma coisa que, poxa, me aqui eu acho que eu vou bem, porque eu gosto, sei bem, e está tudo a ver com a área de engenharia, matemática, produção. Eu tenho uma história parecida, desculpa aí contar, tem uma história parecida assim, com o seu Domingos, né? O seu Domingos falava com os filhos dele e tal, aí cada um estava estudando e tal, cada um fazia alguma coisa, e chegou numa altura do campeonato lá que ele falou para os filhos dele, 3 filhos, né? Hoje os 3 trabalham na empresa, mas chegou numa altura do campeonato que ele falou para os filhos dele, e agora? O que vão fazer? A empresa desse tamanho aqui, para mim e para a mãe, tá tudo certo. Sustenta uma família, tudo certo. Agora, vocês têm que decidir. Ou vocês seguem cada um a profissão de vocês, e a gente fica por assim, ou a gente amplia a empresa e vocês trabalham todo mundo correto. Certo. E aí os filhos decidiram, não, nós vamos trabalhar na empresa. Ah, que legal. Cada um se profissionalizou
numa parte, o administrativo, o outro TI e outro produção. E Para dar sequência para mim. E o que me chamou a atenção, a frase que o Sr. Domingos falou lá, não, a frase que o Diogo falou, né? Ele diz assim, e nós buscamos conhecimento para a empresa. E hoje a empresa, assim, a Gedon Allies, né? A empresa do Sr. Domingos, e é uma das, está entre as 5 maiores do estado do Rio Grande do Sul, e é aqui em Beito, a Gedon Allies. Então foi uma história, assim, fantástica, né? 3... Mas aí é a questão dos pais também poderem dar essas possibilidades, né? E darem essa base, a importância de algumas competências e alguns valores que são importantes para a gente poder construir um legado também, né? Até respondendo também a questão que me pediu aí da paixão, né? Eu e o Fábio, a gente se dá bem super porque, tipo, assim, a gente é irmão e tem um perfil um pouquinho diferente, né? Na época da infância, ele sempre gostou muito do computador, na época tinha o curso da datilografia, enquanto ele ia fazer lá, eu jogava futebol com meus amigos. Mas a gente tem 2 perfis um pouco diferentes, né? Mas um completa o outro nesse sentido, então por isso acho que dá super certo. E tu falasse aí da questão da paixão, sim, eu acredito que eu também sempre me fui apaixonado por isso, porque desde a época lá, vivenciando, né, atendendo, eu gostava muito de ir nas obras, eu gostava de fazer as entregas, porque eu queria entregar e ver como é que era feito, né? Então eu levava muitas vezes o cimento, aí sempre gostei muito de conversar, então eu ficava batendo um papo de vez em quando, até levava um xingão do pai, cara, você vai lá, tu demora muito tempo para voltar, é que eu ficava lá. É do relacionamento, né? E aí, assim, eu não me vejo hoje, sinceramente, né, como outra profissão. Tanto é que quando o Fábio entrou na faculdade, ele entrou, e eu não via a hora de terminar meu segundo grau, porque eu também queria fazer engenharia, né? Então foi bem bacana, assim, acho que uma trajetória que estava traçada realmente, assim. E que legado bonito, né? Que vem se construindo entre a família, entre os irmãos. Tá bem bacana nesse sentido. Isso é muito bom. E qual foi a idade, assim, ó? Daí depois lá, fomos estudar, já viram que a profissão ia ser essa aí, e já iam fazer as entregas, tudo. E que idade, assim, que vocês chegaram à conclusão, disse, não, é isso aqui que nós vamos fazer? Decidiram os 2 juntos, antes foi um, foi outro, depois... Antes foi ele, né? Porque ele era mais velho, então ele estava ali, né? Praticamente terminando o segundo grau, né, pai? Aí chegou o momento, ele acabou indo para a engenharia, né? E eu ainda estava aqui no segundo grau, ali iniciando, mas, como disse, não tinha, na minha cabeça já estava definido o que eu faria, né? Também queria seguir a mesma carreira de engenharia. E até, falar bem a verdade, como o Fábio disse, que ele até viu que vai funcionar o engenheiro e tal. Eu sabia como o engenheiro da cidade ali trabalhava, né, que ele fazia as casas, mas bem certinho o que fazia, eu não sabia. Daí até me lembro, contar uma história rápida, quando eu entrei na faculdade, a minha expectativa era, são 5 anos de faculdade, né? Minha expectativa é já entrar sabendo como é que assentava o tijolo, como é que fazia o concreto e tal. E em vez, no início da universidade, você aprende muito embasamento. A gente tem anos de cálculo, né, de outras matérias ali que eles embasam bem para você depois fazer engenharia, porque existe muito cálculo e tal. E eu, então, no começo, fiquei meio indignado. Eu disse, poxa, não, quando é que eu vou aprender realmente a construir, né? E, então, a gente tem essas passagens, mas foi tudo muito legal. Eu acho que isso aí é talvez uma incógnita que todo profissional, né? Todo profissional, ele chega nessa... Inclusive, eu fiz um curso de corretor, tá? E falei, como é que eu aprendo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Aí o dono da corretora, ele falou assim, ele disse, Valentini, fica tranquilo, cara. Ali tu vai estudar, tu vai aprender o beabá e tal. Agora tu vai aprender mesmo na vida. Quando tu vai fazer o negócio. Sei. Mas eu acho que ainda no bacharelado, que é o caso da engenharia ou da psicologia, ou enfim, né? Sim. Ele tem essa base epistemológica muito maior. Então, ele tem todo um embasamento teórico que dá sustentação de qualquer coisa. Sei lá, fico pensando, né? Como é que eu vou fazer um cálculo estrutural? Não sei, nem sei se eu estou falando certo. Não, eu sei mesmo. Mas fazer um cálculo estrutural, ver que tipo de material eu vou usar, que tipo de concreto, não sei, enfim. Mas eu preciso saber os fundamentos do concreto, sem a base, então não consegue entender lá. Né? Então tem toda uma construção desse conhecimento. E eu acho que o bacharelado ele tem muito disso. A gente entra,
querendo ver a coisa concreta. Quer ver logo. Isso, só que demora. E hoje, na verdade, o que eu enxergo, né, com a parte da tecnologia, né, está deixando todo mundo um pouco mais ansioso. A gente quer o imediatismo, que é muito rápido. Então, se eu na época lá já tinha essa vontade de aprender logo, imagino que hoje está muito maior, né? Mas tem que ter a base, né? Porque, por exemplo, hoje existem softwares poderosíssimos, né? Em qualquer profissão, mas na nossa tem. Sim. Então, se você não tem um embasamento, você precisa fazer testes. Essa é uma ferramenta, ele é um meio, mas o fim, ele depende do teu conhecimento. Então, você precisa pegar esse software, abastecer ele com informações que você vai executar, mas é importante que você faça uma análise para que realmente aquilo te traga algo concreto, realista e o necessário, não mais nem menos, mas o necessário. Né? Então, tudo isso é feito da base que a gente teve lá atrás. Quando o Baga perguntou para você sobre... o Fábio começou, se formou antes, acredito eu, né? Como é que vocês decidiram, assim, se juntar nessa questão? Quando que isso apareceu? Vocês seguiram o mesmo ramo, okay, mas quando que isso surgiu, assim? Na verdade, como eu me formei 3 anos antes, eu segui meu caminho, né? Inclusive, ela estava mais na loja do pai. Mais na loja do pai. Depois da formatura, é um momento muito difícil, porque a gente não sabe, agora eu vou para onde? O que eu vou fazer? Vou procurar emprego, vou abrir algum negócio, o que eu vou fazer? Então, uma alternativa que surgiu na época foi procurar o destino. Então, eu passei um tempo em Itapema, Santa Catarina, fiquei 1 ano e pouco por lá. Então, eu consegui emprego de algumas consultoras. Foi uma experiência muito legal. Do ponto de vista positivo e até negativo. Isso é o que a gente importante que tem os dois, né? Quebra a cara e segue e escolhe outra coisa. Claro. Então, até eu me casei nesse período, depois a gente voltou de lá e aí a gente veio se estabelecer aqui em Bento. O convite de um amigo nosso também, um amigo nosso que já trabalhava aqui, era da cidade, já trabalhava aqui, ele disse, Fábio, vem aqui para Bento, aqui a cidade só cresce, aqui tem oportunidade para todo mundo, já tem um amigo meu aqui que quer construir um pavilhão, aí ele já vou ter que encaixar aqui para fazer o projeto ali, e aí a gente, vou lá ver, vamos ver então. E, cara, foi dando tudo certo. A gente já se encaixou no projeto, a gente já veio morar para cá, já arrumei um outro emprego com uma outra construtora maior aqui logo em seguida, fiquei trabalhando 2 anos. E aí foi o momento que o Marcelo terminou a faculdade dele. Ele estava trabalhando aqui, até aproveitar o gancho, e eu me lembro como se fosse hoje, tem uma feira muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que é a Construsul, né? E na época teve um tempo que ela foi em Bento. E nós ainda éramos estudantes, e o Fábio já estava aqui. E aí, fiquei sabendo que era em Bento, eu fiquei... Aí convidei toda a minha turma e tal, precisamos ir e tal. Você te lembra, né, Fábio? Sim. A gente veio para cá e, daí... A vontade daquilo terminar e de começar a trabalhar é imensa. Eu não me lembro como até hoje, né? Que foi aí na Funda Parque, né? E a gente veio, participou. Imagina, eu era estudante, então... E agora, depois de um tempo, faz uma análise, né? Eu agora há 26 anos trabalhando aqui nessa cidade, onde eu vim na época de estudante e me imaginei, né? Trabalhando aqui. É muito legal, muito gostoso, né? Esse sentimento. E para frente. O que seria uma obra padrão? O que seria, tipo assim, o cliente chega para ti, eu chego para vocês hoje, quero fazer a casa dos meus sonhos. O que eu teria que chegar para vocês e dizer assim, eu tenho isso, aquilo. Quais seriam os primeiros passos? Boa. Dinheiro. Eu tô brincando. Isso é necessário. Isso não tem como fazer sem dinheiro. Na verdade, acho que a pergunta é bem interessante. Na verdade, uma dúvida que todos têm, como eu tenho dúvida em alguma outra coisa que eu vá fazer que não é minha expertise, né? Então, lógico, o pessoal chega tentando entender como é que funciona, né? Então, tem um procedimento desde do início. Eu diria que a trajetória vem desde a compra do terreno, né? Muitas pessoas compram um terreno lá porque gostam do local ou teve uma oportunidade e tal, mas eu acho que o ideal seria ele procurar um profissional para comprar o terreno. Porque um terreno mal comprado, não só a nível documental, que isso é muito importante, mas também a nível característico do terreno. Dependendo do que tu quer construir, esse terreno ele pode ser muito benéfico ou ele pode ser uma armadilha para você, né? Então, se tu quer uma vista e tal, um terreno em declive, aclive, talvez vai te ajudar.
Se você quer investir menos em contenção, o terreno plano seria o ideal. Então, tem várias coisas que, né? Então, começa por ali, a parte documental, né? A questão de um projeto para você iniciar. Quero fazer a minha casa, como tu colocou um exemplo. O que eu sempre costumo dizer para o cliente é o seguinte: o ideal é você entender, eu sempre digo, primeiro de tudo você tem que fazer orçamento, mas não é o orçamento da obra, o primeiro orçamento é o teu. Você precisa saber quanto você quer ou quanto você pode investir. A partir desse valor, tudo vai começar. Né? Daí... Porque, exato, aí você vai ter que chegar, aí você vai, bom, eu tenho X valor, então, esse X valor eu sempre costumo dizer, eu uso mais ou menos essa referência, tá? Tipo, 15% você meio que reserva para o terreno, né? 80% para a obra e 5% entre taxas, impostos. É um apanhado geral, mas para você fazer essa conta. Então, quando você tem isso em mãos, você vai chegar, por exemplo, você vai ter que contratar os profissionais. Contrata não, arquitetos, engenheiros para fazer os projetos, mas ali o ideal é para você fazer o quê? Você passa essa situação, né, para o profissional, para ele poder trabalhar já em cima do número que você quer. Que aí os projetos serão feitos já perseguindo esse valor. Então, profissionais que conhecem os materiais, que já têm conhecimento, eles vão acabar te ajudando, você ajudando eles e eles te ajudando. Então, está começando a ser perseguido. Olha, eu só tenho, estou jogando um cenário aqui, vou jogar um número, 800 mil para fazer a minha casa, por exemplo. Então, esse profissional sabe que a metragem quadrada não pode explodir de tal valor, porque senão não tem milagre, né? Ele vai olhar o terreno, basta o terreno, tu comprou bem, tu comprou mal, aqui né, o teu interesse é fazer plano no final e você tem um declive, então você vai ter que fazer uma contenção, vai ter um valor que você desconhece agora, vai ter. Então, tudo isso influencia. E aí, a partir do projeto bem feito, né, já perseguindo, que seria o ideal, você acaba chegando no valor que você perseguiu desde o início, muito próximo, né? E a partir daí a gente entra com expertise para a construção. Mais ou menos um apanhado geral, não sei se respondi. Não, mas Eu já colocar alguma coisa, não sei se é mais ou menos por isso. Né? Tem mais alguma conta aí que ficou fora? O cálculo estrutural, é importante tu dizer. Isso aí eu vou valor para os projetos. Lá em casa, quem faz hoje os cálculos estruturais é o Fábio. Né? Então, ele já disse, né? Desde o início, era da matemática. Né? E olha só, aproveitando só, antes de fazer uma introdução, para o Fábio vai falar um pouquinho sobre o estrutural. A parte estrutural de uma obra, ela é uma das partes mais importantes. Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que economizar, escolher um porcelanato em vez de R$100 metro quadrado, vou botar 80 para economizar. Isso não é o que vai fazer diferença na tua obra. Só para ter uma ideia, o projeto estrutural, a estrutura entre infraestrutura, que são fundações e tal, e até a parte de concreto final, pode equivaler a 25% do imóvel. Então, nós estamos falando de uma casa de R$1 milhão, 250 mil só concreto. Estrutura. Então, se você fizer o projeto errado, você vai gastar um monte. Então, não otimizar os materiais. Veja quanto importante é essa parte. Mas, enfim, Fábio, coloca um pouquinho. Como eu estava falando, eu acho que um dos grandes erros de quem vai querer construir, fazer a sua casa, dos sonhos, daqui a pouco não passar esse valor, qual é o porcentagem para o limite que ele tem para investir. Muitos casos já aconteceu para a gente de chegar um projeto fantástico, coisa mais linda, espetacular, só que o orçamento no dia ali o cliente chega e diz, não, meu Deus, mas era ao dobro do que eu poderia. Talvez faltou isso começar a trabalhar, faltou jogar claro com o projeto ser transparente. É isso aí. E qual que foi a história, agora falando em fatos, né? Qual que foi a história mais marcante que teve, assim, ia fazer um negócio, mas não deu e acabou na metade da casa? Bom, eu estou tentando me lembrar alguma situação assim. Eu, na verdade, eu até vou apontar, eu não me lembro agora, Bagatinho, te dizer, sinceramente, assim, foram muitos anos, muitas coisas, eu teria que fazer agora um raio-x geral para poder alguma coisa, mas o que eu posso colocar, tu citou no final, assim, realmente não aconteceu para nós, mas a gente, entre aspas, assim, já foi resgatar, eu diria assim, uma situação de alguém que começou a construir, infelizmente parou na metade do caminho, né? Porque realmente, eu acho que surgiu lá nessa situação, né? Entrou pensando que era uma situação e, na verdade, ocasionou outra. Então, não conseguiu terminar a obra, em virtude que acabou ali a verba e tal, porque isso tem muito, tá? Como as pessoas não têm um conhecimento profundo, né, de como funciona, muitos tentam ajudar. Até o pessoal da construção civil tenta ajudar, tem uma expertise, mas
tu saber realmente quanto custa e tal, não adianta, você vai ter que ter já um conhecimento vasto já no mercado, ou você realmente planilhar isso. Uma ideia de você vai rodar com... E aí acontece isso, o pessoal começa a entrar pensando que, imagina, com tal valor eu vou terminar, e tu tá ali, cobriu, rebocou a casa, tá na metade, um pouquinho mais, e se foi o dinheiro. E isso aí é um baita de um problema, né? Porque pode ocasionar uma dor de cabeça aí gigante, né? Desculpa, essa pergunta aqui, ela foi uma pergunta meio que proposital, né? Para vocês aí de casa, né? Saberem que nunca uma venda, ela é intencional, mal feita, né? Porque se o profissional é bom, ele vai deixar claro para o cliente dele, né? Tipo assim, ó, custa tanto por metro quadrado, a tua casa é um alto padrão, então esse é o custo, tu vai gastar tanto, tu tem quanto, então vamos chegar ao denominador. Eu acho que pode variar talvez 10%, para mais, para menos, 15%. Aí é uma ótima negociação, né? Sim. Eu costumo dizer que, por exemplo, tu falou aí em alto padrão, né? Sim. Isso, nosso foco hoje principal é a construção de médio e alto padrão. Só que o que é o alto padrão, né? É só o valor? Sim, ele está agregado a elementos construtivos, né, com maior poder aquisitivo, esquadrias, né, de melhor porte, de melhor acabamento, sim. Mas eu costumo dizer que o alto padrão, eu acho que ele atende a 3 pilares, né? Um é o projeto. O projeto, quando você já faz ele, você já consegue identificar o padrão dele, né? Ele vai ter já métodos construtivos ali, já remete àquele padrão. Os materiais que ali serão escolhidos, ele pode ser um material bem mais elevado de valor, mas pode ser um material de bom gosto, né? Mas o terceiro pilar é a aplicação desses materiais. Então, se um desses 3 pilares não acontecer, não acontece a casa. Não adianta eu comprar ali um porcelanato lindo e maravilhoso, uma louça sanitária maravilhosa, um telhado sofisticado, se a mão de obra, a execução, a aplicação, né, ou quem vai fazer para ti não sabe aplicar. Então, um material de altíssimo padrão, mal aplicado, vira uma casa de baixo para baixo. Né? Então, são 3 pilares importantes para andarem juntos. Boa! Que fique claro isso, né? Exatamente. Preciso reclamar uma coisa. Claro. Está me incomodando, sabe que me incomoda. Já pedi. Como é que você se juntaram? Primeiro, como é que surgiu o negócio de vocês? Tem isso que ela falou ainda. Segundo, eu vejo que vocês, na conversa de vocês têm competências diferentes, né? Desde sempre. Eu acho que isso ficou bem claro lá da história, quando trabalhava com o pai. E agora, continuando, o cálculo estrutural é com ele. É verdade. Quando olha no Instagram, os vídeos são contigo. Então, tem essa coisa da relação, da comunicação, né? Do cálculo. Então, assim, são competências diferentes e complementares. Perfeito. Dentro da mesma formação. Muito bem observado. Que já é isso lá de trás, não é só de agora. Então, qual o propósito de vocês assim, enquanto empresa? Mas antes eu queria saber como que surgiu, né? Como que vocês fizeram? Vamos juntar e vamos trabalhar junto. Vamos montar esse negócio, vamos estruturar isso, vai dar certo, assim, né? Quais são os princípios do negócio de vocês? Acho que começando pela primeira. Quando o Marcelo resolveu vir para cá, depois veio com o Gonçalves, então a primeira ideia foi a gente montar uma loja em materiais construção. Já com o apoio do nosso pai, que já era do ramo. Então a primeira coisa que a gente fez foi encontrar o local, abrir uma empresa de comércio, porque eu acho que também é um ponto da referência, né? Você entra no mercado, começa a ficar conhecido, aí abre a porta para depois começar o outro negócio. Vocês seguiram dele com essa linha. Foi bem acertado nesse ponto, porque abre muito mais portas você começar a ser conhecido os comércios envolve muita gente. Então foi isso, abriu uma loja de materiais de construção, lá onde tem hoje onde a gente mora, no bairro, e foi um desafio muito grande no início, né? E abriu um comércio novo, uma cidade que o pessoal ainda não conhece, mas e aí a gente abriu junto a loja, nós dois.
Depois o Marcelo conta um pouco mais como foi o desafio do início lá. Sim. E isso abriu numa sequência ali, como eu disse, foi a porta de início para a parte da engenharia, que começou logo depois. Anda com vai na casa do Madeirança e diz, estou precisando de um engenheiro, indica alguém. Opa! E a gente foi muito bem recebido pelo pessoal do bairro ali, pelo pessoal da região. Todo o pessoal da Pedro Gonçalves recepciona muito bem todo mundo que vem da escola. Isso a gente tem que sempre falar, né? Eu fui muito bem recebido por todo o pessoal do Boro, quando a gente voltou à loja. E logo a gente começou a crescer. Deu certo. Deu certo. E você pode complementar um pouco mais na sequência. Me lembro que, como se fosse hoje, eu me formei, o Fábio já estava trabalhando, e aí, eu, no dia anterior à formatura, festa e tal, me formei, no outro dia acordei desempregado. Tipo, poxa, agora o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Muito bonito, né? Mas agora eu preciso fazer alguma coisa. Aí o nosso pai disse, cara, faz o seguinte, vamos montar uma filial da material de construção lá em dentro, né? Eu tenho a loja aqui, o que a gente vai fazer? Vocês vão para lá, ver se o Fábio quer continuar trabalhando lá, senão daqui a pouco ele vai te ajudar e tal. E eu me senti um pouco inseguro fazer sozinho. Vamos lá, desafio. Aí eu vim para cá e a gente veio com essa ideia. Então alugamos, como o Fábio falou, e o pai, me lembra como se fosse hoje, ele tinha uma loja bem estruturada lá na cidade. Então o que ele disse? Olha, eu tenho bastante mercadoria aqui. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui 1/3 das coisas que eu tenho aqui, vou mandar para lá e vou montar essa filial. Né? Show de bola, vamos embora. Então a gente começou, montamos a loja ali rapidamente, a gente já manjava disso, né? Ainda mais agora com mais experiência ainda e mais conhecimento, a gente montou a loja. E aí sim, os desafios foram grandes, porque a gente começa, né? Sempre que tu começa, como o Fábio disse, fomos super bem recebidos, isso não há dúvida nossa. Até hoje a gente mora no Borgo, né? A gente começou ali, a gente mora ali e adoramos o bairro. Tinha o que na época? 23 anos, eu me formei com 23, o Fábio também. A gente entrou com 18, 25 anos a gente se formou, que é o período da universidade. Tinha 26. Depois a gente acabou fazendo algumas especialidades, mas foi lá no decorrer. Né? Então a gente montou a loja e aí o desafio foi grande, porque você não conhece muita gente, então o pessoal também começava a comprar, a gente acabou fazendo amizades e cada vez vinha mais e mais e mais pessoas, e nós montamos o material de construção junto. E aí, esse também foi um grande desafio, tá? Porque o pessoal chegava e, claro, imagina, tu comprar, né, um projeto de uma casa, do teu sonho, o escritório de engenharia, o escritório de engenharia, né, desculpe, e aí eles chegavam, soube que vocês são engenheiros, nós sim e tal, a gente conversava, atendia, mas a pergunta que sempre vinha era a seguinte, onde é que vocês já fizeram alguma coisa? E a minha resposta, olha, a gente não fez nada ainda, porque a gente está começando. E isso, claro, desencadeava um pouquinho de medo, né? Sim. Eu acho que essa palavra que eu também teria. Então, no começo foi um desafio muito grande, a gente fez de tudo, né? A gente ergueu o porão, a gente fez muita coisa assim que muita gente não queria, a gente fazia, que era para começar a ganhar mercados. Né? E com o tempo a gente foi... E experiência, né? Nessa área, porque experiência do material de construção tinha. Podemos dizer para vocês que assim, de todos esses desafios, sim, dá para falar sem medo de errado que a gente adquiriu uma experiência bastante vasta, né? Bem embasada, porque meio que quase tudo na construção civil a gente já fez. Então, dá para você dizer que foi um desafio, mas ganhou... Experimentaram vários. Exatamente. Então, nesse sentido aí.